Minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Hoje é um dia especial, né? Também poderíamos chamar de Dia Mundial da Promessa. Da promessa? Nós poderíamos chamar de Dia Mundial da Promessa. O dia que todo mundo faz uma promessa para si mesmo, né? Eu acho que poucos de nós aqui não devem ter feito nenhuma promessa para si mesmo, dizendo que vai mudar alguma coisa. Então é disso que a gente vai falar hoje. De coisas que a gente deve mudar em nós mesmos, que nós sabemos que devem ser mudadas, mas que nem sempre a gente muda. Então a nossa proposta aqui hoje é tentar entender por que a gente sabe que tem que mudar alguma coisa e não muda. Por que a gente sabe que tem que melhorar e não melhora. Por que a gente sabe que tem que caminhar em determinada direção e não caminha. Mas a nossa vida, o planeta onde a gente vive, o mundo onde a gente vive, ele é feito de ciclos. E a gente está vivendo o fechamento de um ciclo e o início de um ciclo muito importante, que é o ciclo de um ano, esse período que a gente viveu, que a gente sofreu, que a gente foi feliz, que a gente cresceu, que a gente aprendeu. E do ponto de vista espiritual, se a gente parar para pensar, hoje é só mais um dia. Não tem nada demais no dia 1º de janeiro, vocês concordam comigo? Alguém acha que tem? Não tem nada de mágico hoje que vai fazer a gente ser mais feliz, ganhar mais dinheiro, ficar mais bonito, melhorar alguma coisa espiritualmente. Hoje é um dia como outro qualquer. Mas esses ciclos, algumas vezes, são importantes, porque se a gente fosse vivendo, talvez a gente não tivesse essa oportunidade que a gente tem hoje, no dia 1º de janeiro, a gente querendo ou não, a gente sempre faz uma reflexão do que a gente fez de bom e do que a gente fez de ruim nesse ciclo que está se encerrando de novo. Será que a gente só fez coisas boas? Será que a gente só acertou? Será que a gente fez o que era melhor para o próximo e para nós mesmos? E quando a gente para fazer essa reflexão, sempre, inevitavelmente, a gente acaba achando alguns pontos que a gente tem que melhorar. Que pontos são esses? Quais são as nossas preocupações? Quais são os nossos desejos? Para onde que a gente está dirigindo a nossa vontade? Será que a gente está caminhando na direção certa? Será que a gente está se deixando levar pela intuição dos trabalhadores espirituais que conduzem a nossa informação? Será que a gente está ouvindo os conselhos que Jesus nos deu e nos dá todos os dias? Esse estudo ele foi basicamente baseado em algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito dos livros do Livro dos Espíritos porque ele é muito direto. Os espíritos não ficaram dando muitas voltas na hora de dar as respostas. Kardec perguntava, eles respondiam de forma clara e objetiva. Mas eu queria deixar aqui, para começar, essa pergunta: por que nós estamos aqui hoje? Eu sei que muitas vezes a gente não gosta, quando a gente está participando de um estudo espírita, a gente não tem o hábito, eu quando estou ouvindo também, não tenho o hábito de responder. Por favor, fiquem à vontade, respondam à vontade, podem expor, porque não é uma aula, é um estudo. Então, a gente está aqui para expor alguns pontos de vista, não do nosso ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da doutrina espírita. Então, por favor, fiquem à vontade para participar. Mas caso algum de vocês não queira participar de uma forma mais direta, faça um exercício mental. Quando a gente fizer algumas perguntas aqui, responda para você mesmo. Responda para você mesmo e seja sincero com essas perguntas. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? Já pararam para se perguntar isso antes de vir para cá? Será que a gente veio mecanicamente para cá? Hoje é quinta-feira, dia da Casa Espírita, eu vou. Vai acontecer algum milagre depois da minha saída daqui? Será? Eu vou sair daqui melhor do que quando eu cheguei? E do que depende essa minha melhora? Porque aqui a gente geralmente vem para buscar informação. A informação me melhora em alguma coisa? Ter conhecimento me torna uma pessoa melhor? Com certeza. Se exercitar, né? Se exercitar o conhecimento, sim. Ter o Se ficar conhecimento. só no campo do... Acho que alguma coisa, uma vírgula, alguma coisa assim. Então eu vou te fazer essa pergunta de uma forma diferente. Ter conhecimento gera responsabilidade. Eu ia falar isso. Exatamente. Então, tudo bem, eu concordo. O conhecimento gera responsabilidade, o conhecimento sim gera mudança. Mas então vamos pensar de uma forma diferente. O que é a doutrina espírita?
A fé raciocinada. A fé raciocinada, em cima de ensinamentos que já existiam. A doutrina espírita inventou alguma coisa? Eu acho que ela funciona como uma ferramenta, né, de transformação. Você absorve ela na essência, ela é uma ferramenta muito eficaz de transformação, de autoconhecimento. E a gente só transforma através do autoconhecimento também, né? Sim. Quer dizer, não só, né? Também. Ok. Então, me desculpe, nós vamos guardar essas informações para daqui a pouquinho. A gente vai reunir mais algumas informações e a gente vai responder isso daqui a pouco. Mas, quando a gente faz uma promessa para nós mesmos, quando eu prometo que eu vou, por exemplo, uma promessa que tem uns 3 anos que eu estou fazendo para mim mesmo. Desculpe falar de mim mesmo, mas a gente não consegue evitar às vezes. Né? Tem uns 3 anos que eu estou falando que eu vou melhorar a minha alimentação, vou fazer uma dieta. Normalmente eu faço nessa época do ano. Tem 3 anos assim, que essa promessa dura uma semana. Eu sei que a minha alimentação não é legal, não sei. Porque se eu não soubesse, eu estaria prometendo para mim mesmo que eu ia melhorar. Então, gente, quando a gente faz uma promessa, a gente sabe que aquele ponto tem que melhorar, não sabe? Quando a gente vai fazer essa reforma nos nossos hábitos alimentares, no nosso meio de agir, de interagir com as pessoas, a gente parte de um princípio que a gente tem que melhorar alguma coisa. E se a gente tem que melhorar alguma coisa, essa coisa, esse ato que nós estamos alimentando, de alguma forma ele faz mal para nós ou para alguém. Isso quer dizer o quê, gente? Que a gente sabe que isso é ruim. A gente não modifica nada, se a gente não sabe que aquilo ali tem que ser modificado. Então, toda vez que eu prometo para mim fazer uma dieta, é porque eu sei que eu estou exagerando nos hábitos alimentares. Eu sei que aquilo ali já está trazendo prejuízo e no futuro próximo e a médio prazo, esses prejuízos vão ser maiores ainda. Isso quer dizer o quê, gente? Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei que esse ponto não está legal. Mas todo ano eu prometo. Se eu estou prometendo todo ano é porque eu não fiz. Por que eu não fiz? Por que será que eu não consegui modificar esse hábito que eu tinha? Faltou força de vontade. Disciplina. Faltou a vontade, a disciplina. Faça um exercício que eu fiz hoje com o livro dos Espíritos. Digitem lá a palavra esforço. Isso. A palavra esforço é assustador, pelo menos para mim foi, o número de vezes que essa palavra é repetida. E geralmente associada ao puxão de orelha, da espiritualidade. Geralmente associada ao puxão de orelha. Eu acho assim, bem serviço é muito difícil ter muita consistência. Eu consegui aqui, né? Fumante compulsiva durante 30 anos, esse ano eu consegui estar fumando. Tive 2 recaídas, mas pô, livre eu não sei, eu acho que é que nem alcoólatras anônimos, eu tenho que vigiar até o final da vida. Nós sabemos que vícios que afetam o nosso corpo, eles permanecem durante toda a nossa encarnação. Então, infelizmente, se a gente adquirir o hábito, nós vamos ter que lutar contra eles, no mínimo, pelo resto da encarnação. Tomara que não seja preciso na próxima. Né? Porque a última recaída foi falta de vigilância. Acho que tem que ter força de vontade mesmo. Estava mais me doendo que as pessoas que eu gosto morriam disso. O problema do vício é o seguinte, é a prova que a gente não se livrou do outro. A gente fica anos sem praticar aquele hábito. Quando a gente faz, parece que a gente nunca parou. Às vezes volta pior, né? Já tiveram essa impressão? Isso quando a gente não pensa, agora eu vou correr atrás do tempo que eu perdi, né? Então, pior ainda aquele hábito, dando mais ênfase ainda naquela coisa que faz mal pra gente. Então, assim, um belo exemplo que você deu, assim, parar de fumar exige não só esforço, mas paciência e perseverança, porque as recaídas podem acontecer. E muita coragem de, quando cair, retomar o objetivo e manter o esforço da mudança. Exatamente. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, tem uma frase lá que chama a nossa atenção. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então nós vamos progredir sim, mas não vamos progredir de graça. Tem uma frase que é atribuída a Chico Xavier, me desculpem, eu nem sei se é dele mesmo, eu não encontrei a fonte disso,
que fala que a gente vai crescer ou pelas lágrimas ou pelo suor, ou pelo nosso esforço ou pelo sofrimento. Basta a gente escolher. Porque se a gente não quiser mudar, não quiser nos modificarmos, porque a gente quer o melhor para nós mesmos, para pessoas que estão ao nosso redor, turbilhão dos acontecimentos vão nos levar a sofrer, vão nos levar a ter problemas, situações difíceis, que vão fazer a gente parar para refletir. O que é o sofrimento? É uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre as causas que nos levam a sofrer. O sofrimento ele vem para que a gente pare para pensar, por que eu estou sofrendo? E a partir do momento que eu identifico por que eu estou sofrendo, eu busco uma solução para aquele problema. Eu tenho uma notícia ótima para vocês. O sofrimento é incansável. Ele não vai nos abandonar nunca. Então, se eu estou passando se eu tenho um hábito negativo, seja ele moral ou físico, ele está me trazendo sofrimento, esse sofrimento ele vai me acompanhar hoje, amanhã, ano que vem, até o final da encarnação, na próxima encarnação, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos. Ele não se cansa nunca. Ele vai estar sempre ali mostrando para a gente que a gente tem uma coisa para mudar. Então, por que o sofrimento ele é tão eficiente na hora de nos modificarmos? Porque, não se engane, nós somos resistentes à dor, sim. A gente sabe que tem coisas que nos trazem sofrimento e que nós não trabalhamos para modificá-las. Mas o sofrimento ele vence porque ele é persistente. Ele não dá trégua. Ele nos acompanha pelo tempo que for necessário até que nós modifiquemos aquela conduta, para que nós realinhemos a nossa conduta, para que nós deixemos aquela necessidade daquele sofrimento de lado. Porque nenhum de nós nasceu para sofrer. Nenhum de nós. Nós nascemos para crescer e para aprender. O sofrimento nos é dado às vezes, algumas vezes em situação de prova, mas na maioria das vezes como para que a espiritualidade, que Deus, que Jesus está nos mostrando a necessidade, que tem alguma coisinha na gente que a gente tem que mudar. E que coisa é essa, que necessidade é essa, que fato é esse que tem que mudar? Só nós sabemos. A experiência de crescimento espiritual, cada um de nós vive a sua experiência, vive as suas necessidades, vive os seus defeitos, os seus vícios, as suas paixões. Uma coisa é certa. Nós estamos em um planeta que ainda é de provas e expiações. Isso quer dizer que todos nós, sem exceção, quer dizer, raríssimas exceções, estamos aqui ainda com grandes débitos na nossa caminhada espiritual para serem quitados. E esses débitos, não necessariamente, como a gente costuma divulgar muitas vezes, principalmente nós que somos espíritas, né? Aí eu sofro porque eu fiz alguma coisa de errado no passado, então não tem jeito, eu tenho que sofrer. Não é assim. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós podemos pautar a nossa caminhada espiritual pela caminhada do bem. Se nós optarmos por isso, muitos desses problemas que nós mesmos causamos a nós, aos nossos irmãos, eles podem ser substituídos de sofrimento para a oportunidade de fazer o bem ao próximo. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender isso. Para aprender que nós estamos aqui para crescer não pelo sofrimento, mas pela necessidade de fazermos a nossa reforma íntima. Essa palavra reforma íntima a gente ouve muito na doutrina espírita, mas nem sempre a gente para pensar no que ela significa. Não tem nada de misterioso nesse termo. É basicamente uma reformulação moral. Modificação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e é isso que faz com que nós agimos de determinada forma ou de outra forma. Se eu sou uma pessoa extremamente colérica e raivosa, eu vou me relacionar com as outras pessoas de forma raivosa, agressiva, violenta. Isso por quê? Porque eu alimento um sentimento negativo, que é o sentimento da raiva. Então, onde é a base do meu comportamento raivoso? Esse sentimento que eu alimento da raiva. É isso que a gente tem que trabalhar para melhorar. Uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 909. Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque a gente tem a impressão de que alguns vícios que nós temos, ou que algumas pessoas têm, eles são quase que imbatíveis, né? Quem não conhece alguém aqui que você fala, nossa, pessoa não tem jeito. Geralmente a gente vê isso no outro, mas a gente tem que ver, né?
gente tem uns defeitinhos, o outro tem uns defeitões. Mas será que tem algum defeito que a pessoa ela é reparável? Não tem jeito, a pessoa vai morrer daquele jeito ali, pronto, acabou? Um pouquinho quente hoje, né? Fica perto do ventilador, porque aí você fica refrescado. Então, alguém acredita que não é possível modificar alguma falha nossa? Não, isso nem é possível, porque senão a gente não estaria em direção, né, verticalizando nossa evolução. Uma hora pode não ser nessa encarnação, mas um dia a gente vai passar por todas as etapas. Se nosso fim, nosso propósito é a angelitude, Não, é difícil fazer isso. Nossa. Fácil. Quem acha que é difícil modificar? É dificílimo. Eu acho que É muito difícil. mas não é possível, né? Possível, totalmente possível, claro. Alguém acha que é fácil? Ninguém acha que é fácil? Fácil. Vamos ver o que Mas os não é espíritos possível, eu dizem não estou sobre falando que eu isso. parei de fumar, Isso não é aqui, uma modificação. gente, não sei o que eu estou falando não, tá? Sou eu não. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Consultem lá para vocês verem como não estou tirando da minha cabeça. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços gigantescos, né? Não é isso que a gente pensou, a gente chegou à conclusão agora. Mas não é isso que os espíritos disseram, não. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há com poucos dentre vós fazem esforços. Agora eu vou fazer a pergunta de novo, baseado aqui nessa informação dos espíritos. Nós queremos nos modificar moralmente? Olha só, gente, quão poucos de vós fazem esforços. Sabe o que eu descobri fazendo esse estudo? Vou falar depois. Mas por que será que é tão difícil? Se o Eu acho que é esforço difícil por pequeno, causa da nossa condição, entendeu? Porque na realidade, se você for olhar no contexto, é pequena a mudança mesmo, é uma mudança de pensar, de sentir e de atuar, né? Agora, no nosso contexto moral hoje, para nós é que é muito difícil, porque a gente ainda está muito lá atrás, muito atrasado. Nós temos uma condição moral muito complicada. Muito complicado. E nós temos uma influência complicada, que é a influência do nosso corpo. Quando a gente fala em reforma íntima, em mudanças de ano novo, o que a gente pensa? Vou parar de beber, vou parar de fumar, vou passar a caminhar todo dia ali na orla da lagoa, vou parar de xingar as pessoas no trânsito, vou tratar melhor meus filhos, minha esposa, meu marido, meu vizinho. Não é isso que a gente fala? Pega a lista dessas promessas que a gente faz no ano novo e analisa quantas são de ordem moral e quantas são de ordem física para atender às nossas necessidades corporais. Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso as minhas promessas são parar de beber, parar de fumar, parar de comer carne, caminhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A maioria delas, se não quase todas, são de ordem material para atender as necessidades do meu corpo. Isso está errado? Claro que não. Nossa ferramenta de crescimento espiritual é o nosso corpo e nós devemos cuidar bem dele. Mas isso é o primeiro passo da nossa caminhada. É só o primeiro passo. A gente não está aqui para desencarnar com um corpinho bonito, até mesmo porque nós vamos envelhecer e ele vai se degenerar, não tem jeito. A natureza nos lembra a todo momento que a gente está aqui, nasceu para desencarnar, para morrer, para voltar para a nossa pátria, que é a pátria espiritual. E a gente passa todo esse tempo cuidando de quê? Do nosso corpo. Cuidando das nossas necessidades materiais. Nossa, é muito difícil. Então, quais que são as nossas promessas de melhoria de vida? Vou comprar uma casa. Se eu já tenho uma casa, eu vou comprar uma casa maior. Vou comprar um carro. Se eu já tenho um carro, eu vou comprar dois. Eu já tenho um monte de roupa, mas eu vou comprar mais outro guarda-roupa, que já está acabando, vou comprar mais outro. E sabe qual que é o problema disso, gente? Nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisinhas, nessas pequenas querelas, nossa encarnação passa. E a única coisa que a gente fez foi cuidar do nosso corpo e do nosso bem-estar natural.
E aí a gente chega no plano espiritual como indigente. Tem uma passagem, eu sempre gosto de falar disso, uma passagem do livro André Luiz. Chama, gente. Nosso Lar. Nosso Lar. Do livro Nosso Lar, que ele desencarna e as pessoas começam a falar para ele que ele passou pela vida inteira sem praticar um único gesto de caridade. Esse era um dos motivos da situação espiritual tão complicada dele, dentre outros. Né? E quando eu li esse livro pela primeira vez, sabe o que eu pensei? Que era impossível passar uma encarnação sem fazer um ato de caridade. Aí eu comecei a avaliar a minha vida e quais eram os atos de verdadeira caridade que eu tinha praticado. Aí eu cheguei à conclusão que não só era possível, como era muito fácil. É muito fácil a gente estar encarnado e perder a referência. Porque quando a gente encarna, muita coisa do que a gente já conhecia, a gente sabia, muita coisa que a gente tinha se proposto, a gente fica com fumaça, fica uma neblina de fumaça ali, a gente acaba se perdendo. E até a gente voltar a se orientar e achar o norte de novo, pode ser que não dê tempo. Vocês já pararam para pensar o quanto que é fácil a gente passar uma encarnação inteira sem fazer nada em benefício do outro? Quando eu falo em benefício do outro, gente, né, colocar comida dentro de casa, levar meu filho para a escola, cuidar da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do meu filho lá. Isso não é caridade, isso é obrigação. Obrigação. Bandidos cuidam bem da sua família tão bem, cuidam da sua família como nós já passaram para pensar nisso. Tem tanto amor pelos seus filhos como nós. Não tem respeito, talvez não tenha respeito nenhum pelo próximo. Fora daquele círculo familiar ali. Mas pela família, eles fazem tanto ou mais do que nós. Então, isso é caridade? Isso é obrigação. E muito mais que uma obrigação, é um prazer que nós temos. Fazer feliz as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Jesus ele dizia que nós deveríamos fazer a caridade ao próximo, e tem até um bom exemplo disso na palavra do bom samaritano, e o próximo é aquele desconhecido, que passa pelo nosso caminho, que tem um problema, que precisa de ajuda, e a gente ajuda sem nenhum interesse. Porque ajudar também de forma interessada não é caridade. Na casa espírita a gente vem buscando conhecimento. Aí a gente pega o nosso conhecimento, conforme o nosso irmão falou, para nos melhorarmos, para colocar isso em prática. E o que a gente faz? Começa a participar da campanha do quilo, do passe, da palestra, da evangelização, enfim, das tarefas da casa. Mas o que nos move a participar disso? Será que eu realmente quero bem para o próximo ou eu estou vindo aqui buscar benesses nos olhos de Deus? Eu acho que isso é possível. Se a gente está com esse pensamento, muito cuidado, porque a gente pode passar a vida inteira aqui na casa espírita, participando dessas tarefas e dessas atividades, e ao desencarnar, chegar no plano espiritual, numa situação espiritual extremamente complicada. Porque participar disso, sem o real interesse de fazer o bem ao próximo, não quer dizer nada. Gestos mecânicos, de repetir palavras, de repetir gestos, de imitar pessoas que a gente acha interessante, não vão nos levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Pergunta 912. Então, se o corpo ele exerce tanta influência na nossa vida a ponto de muitas vezes a gente se perder, o que a gente tem que fazer para se livrar dessa influência? Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Pergunta 912 do Livro dos Espíritos. Abnegação que é desapego, desinteresse e desprendimento. Então, se eu estou disposto a tentar sair desse ciclo vicioso de tentar buscar benesses aos olhos de Deus, pelo menos na ótica, na nossa ótica muitas vezes funciona, né? Eu vou para a casa espírita, vou ficar bonzinho lá quietinho, vou ficar um tempo lá quietinho, e isso daqui a um tempo as coisas vão começar a melhorar na minha vida. Será que vão? Será que ser espírita, ser cristão, de qualquer denominação que seja, torna a nossa ponto de vista
material melhor? Será que é essa a mensagem que Jesus nos deu? Porque se é isso que Jesus disse, ele foi extremamente contraditório. Porque olha como foi a vida dele. Ele sofreu, ele foi renegado, ele foi traído e morreu na cruz. Essa é a mensagem que Jesus deixou para a gente? Pelo contrário. Então, gente, se a gente está vindo na casa espírita buscar conforto para o nosso corpo, para a matéria, nós estamos no lugar errado. Isso não vai acontecer. O que nós vamos ter aqui é entendimento para lidar com as situações difíceis que nós nos deparamos no nosso dia a dia. É isso que nós vamos ter aqui. Nós podemos sim atenuar nossas provas, como eu já disse, transformando esses maus hábitos que nós temos em bons hábitos em relação a nós mesmos e ao outro. A gente não deve esquecer nunca que a caridade ela começa com a gente mesmo. Né? A gente muitas vezes quer fazer bem ao próximo e esquece que para fazer o bem ao próximo eu tenho que ter o mínimo de equilíbrio necessário. Se eu estou me afogando, como que eu vou ajudar a pessoa que está se afogando do meu lado? É possível. Se eu não sei nadar, adianta eu me jogar na lagoa ali para salvar alguém que está se afogando? Ao invés de uma pessoa afogada, nós vamos ter duas. A caridade, ela começa conosco mesmo. Nós temos que primeiro buscar um patamar mínimo de equilíbrio, para que aí a gente possa passar a tentar auxiliar o próximo. Cuidado também, porque senão a gente tem a tendência de querer, não, quando eu for perfeito, quando eu tiver tudo belezinho, aí eu passo a praticar a caridade. Então, simplesmente, isso não vai acontecer também não. Melhorou, conseguiu caminhar, conseguiu enxergar o que tem que melhorar, vamos partir para fazer o bem ao próximo, para a ação. Não adianta ficar esperando muito, porque esse milagre da gente ficar perfeito antes do trabalho, isso não vai acontecer não. E nesse contexto, gente, de busca de melhoria íntima, de crescimento espiritual, de abandono dos nossos vícios, das nossas paixões, a doutrina espírita está cumprindo seu papel? O que vocês acham? A doutrina espírita está fazendo o que tem que fazer para a gente se melhorar? Eu acho que sim. Mostra pelo menos o caminho, né? Assim, eu mesmo, quando eu venho aqui, a gente está falando, por que vem aqui? Porque às vezes você está lá fora, trânsito, todas as outras tarefas, você nem sempre lembra, assim, de falar de Deus, de pensar em caridade. Às vezes você prefere xingar, outro dia o motorista de ônibus me cortou, eu nervoso, porque eu queria chegar logo. Aí eu fiquei nervoso, aí depois eu pensei, poxa, que Deus proteja, porque ele faça o trabalho dele normal, ao invés de eu ficar desejando mal para ele. Então, quando a gente vem aqui, acho que a gente fortalece isso, pensar nos caminhos, assim. Eu acho que espiritualmente nós somos crianças. Quando a gente é criança, mas a gente não põe a mão ali na tomada. Daqui a pouco a gente vai lá, ela vai lá e dá um tapa, eu não falei. Então a gente tem que voltar aqui para ficar ouvindo, porque senão a gente tem essa tendência, mesmo crescido, de repetir as situações que estão erradas. Né? A gente tem que voltar e tem que ouvir de novo. Sabe qual que é o problema? O problema grave. Você sabe quanto tempo nós estamos voltando aqui para ouvir de novo? 2000 anos. Já paramos para pensar nisso? Jesus encarnou e nos disse isso que a doutrina espírita está falando, sem exceção, de forma clara e objetiva, há 2000 anos. 2000 anos. Por que alguns dos nossos irmãos ouviram Jesus quando ele estava encarnado? E nós não. Vocês têm dúvidas que nós não ouvimos Jesus? Vocês têm dúvidas que nós estávamos vivos naquela época? Encarnados eu não sei, mas vivos estávamos. E tivemos contato com a mensagem de Jesus. Todos já estavam aqui? Com certeza. Não necessariamente encarnados, mas vivos como espíritos. Não só naquela época, como muito antes. Certeza absoluta. Absoluta. Então, se nós estamos ouvindo essa mensagem há 2000 anos, por que a gente não está colocando isso em prática? A espiritualidade já falou lá na pergunta 909, o esforço é mínimo, o esforço necessário. O esforço é mínimo.
Por que será que a coisa não está acontecendo? Essa pergunta é o X da questão, gente. O X da questão. De dentro para fora falta vontade, de fora para dentro a pressão é maior? O externo? É só vontade mesmo. Sabe o que eu vou tentar responder. Sabe o que a gente quer? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho o hábito de comer muito, eu sou sedentário, deixa eu ver uma outra coisa que eu faço muito. Eu como mais do que eu devia, sou sedentário, eu bebo mais do que eu devia. Eu sou sedentário, enfim. Eu sei que, dentre outros muitos defeitos, esse me traz muitos prejuízos. Muitos mesmo. Para a minha saúde, para o meu equilíbrio espiritual, enfim, diversas formas. Aí um dia eu encontrei com um amigo meu caminhando ali na Orla da Lagoa, e a gente começou a conversar. Isso é um exemplo fictício, tá? Aí a gente começou a conversar. E eu percebi que esse meu amigo era uma pessoa equilibrada, uma pessoa sempre bem disposta, sempre sorridente, acordava cedo, tinha disposição no trabalho, voltava para casa, tinha disposição para fazer o dever de casa com os filhos, pessoa sempre alegre, sempre sorridente. Eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu percebi que essa pessoa, ela tinha alguns hábitos muito diferentes dos meus. Enquanto eu passava boa parte das minhas noites sentado na frente da televisão, comendo e bebendo, ele ia para a Orla da Lagoa e ficava caminhando. Enquanto toda oportunidade que tinha, eu comia mais do que o necessário, ele comia lá a saladinha dele, o arroz integral, se alimentava bem. Enquanto eu perdia boa parte das minhas noites na internet, na televisão, vendo aqueles filmes que não vão trazer nada de crescimento, ele aproveitava esse tempo para dormir. Não sei se a gente sabe, mas a noite foi feita para isso, para dormir. E eu percebi que ele era, não diria mais feliz, mas ele tinha algumas características que eu gostaria de ter em mim. Que características que eram essas? Ele era sempre disposto, alegre, ele nunca estava irritado porque passou a noite inteira em branco, na televisão. E aí, quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que o outro encontrou o caminho que a gente quer pra gente, o que a gente faz? Normalmente, a gente segue o exemplo, não segue? O que a gente quer quando a gente vai em conta desse conhecimento? Seguindo o exemplo do outro. Vou imitá-lo, fazer o que ele faz, para que eu também tenha essas características positivas que ele tem. Aí o que eu faço? Paro de exagerar no churrasco, paro de assistir filme de madrugada, paro de comer e beber demais, e começo a perceber que eu começo a ter uma certa tranquilidade. Mas está faltando alguma coisa. Eu começo a conviver com essa pessoa e começo a perceber que está faltando alguma coisa. Porque é um ciclo diferente de pessoas, você passa a frequentar outros locais, a conhecer outras pessoas, a ter outras conversas. Você começa a perceber, se sentir meio deslocado. Alguém já teve essa sensação de estar deslocado? De seguir em determinada direção e falar, isso aqui não é o meu lugar? E esse é o X da questão, gente. A gente vai nessa direção, não é porque a gente não quer se modificar, porque a gente quer obter o resultado positivo, só isso. Sabe o que a gente quer quando a gente vai caminhar na lagoa? Estou falando de mim. Caminhar na lagoa, vai fazer um regime, a gente quer só o lucro da história. A gente só quer a parte boa. Eu direcionei até algum esforço, mas faltou o quê? A minha vontade. Minha vontade não está ali. Então, quando eu vou caminhar, o que eu vou caminhar? Vou caminhar, aí eu ganho um bônus, né? Caminhei 7 km ao redor da lagoa, então eu posso comer 2 vezes mais na hora do almoço, na hora de jantar. Eu estou querendo mudar? Eu estou querendo modificar de verdade? Não, gente. Eu estou querendo a oportunidade de fazer mais daquilo que me fazia mal. Eu estou querendo só a parte boa da história. Eu estou querendo só os benefícios
de participar daquela situação. Mas no fundo, o que eu quero é continuar comendo e bebendo, sem caminhar. No fundo, o que a gente quer é chegar aqui na casa espírita e que aconteça um milagre. Tem 2000 anos que a gente está esperando esse milagre. A gente quer que Jesus, a Bezerra de Menezes, apareça aqui e fale: meu filho, você está salvo. Pode ir para casa tranquilo, se você voltar aqui para o plano espiritual, belezinha. Sua encarnação está garantida. E a gente pode falar que não, mas vamos analisar a nossa conduta. Vamos analisar o que a gente tem feito do conhecimento da doutrina espírita. A gente tem utilizado isso para modificar hábitos exteriores ou para modificar o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Porque se a gente modifica hábitos exteriores, físicos, a gente desencarna, chega no plano espiritual, não tem corpo, então por que a gente mudou? A nossa essência está tal qual estava quando chegamos aqui. Não mudamos nada. Então... Mas espera lá, por exemplo, sim. Hábitos exteriores. Eu fumava. É um hábito exterior, meu corpo está fazendo isso. Mas será que é meu corpo mesmo? O hábito não é o corpo, estava em mim. Você está alimentando um corpo, desculpa, você está alimentando um hábito que só o seu corpo pode fazer. O espírito não fuma, você sabia disso? Você sabia que todos nós vamos morrer? Você tem alguma dúvida disso? Não. E você acha que depois que a gente morre, a gente continua vivo como espírito ou não? Continua vivo. Então tudo bem. Então você não tem dúvida nenhuma mais que depois que o nosso corpo morre, a gente continua vivo. Eu passei a vida inteira fumando. Fumei o tempo todo. Quem fuma? É o espírito ou é o corpo? O espírito que comanda o corpo. Mas o espírito, depois que desencarna, ele não consegue fumar. Tem cigarro no plano espiritual? Eu vou te responder, não tem. Não tem. Então o que o espírito vai ter que fazer para fumar? Ele vai fumar lá? Não vai. O que vai acontecer? Ele vai ter que se aproximar de pessoas que absorver aquela energia que o cigarro desprende quando a pessoa está fumando. O que eu quero dizer é o seguinte: ele se preparou com a realidade material e de repente ele não estava mais na matéria. Ele está no plano espiritual, ele deveria seguir o caminho dele no plano espiritual. Só que lá não tem cigarro, não tem como ele fumar. Então ele tem que se aproximar das pessoas encarnadas para continuar alimentando aquele hábito. Para reencarnar. Muitos espíritos buscam a reencarnação para ter a oportunidade de estar novamente na matéria e alimentar os nossos. Exatamente. Ao contrário do que a gente imagina, nem sempre os espíritos encarnam para duas pessoas. Tem gente que encarna para fazer o mesmo dele. Isso é uma outra história. Vou curtir tudo, muito mais. Isso é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente: se nós alimentarmos os nossos hábitos voltados para a matéria, quando a gente chegar no plano espiritual, por que muitos espíritos falam que tal espírito chegou no plano espiritual na condição de indigência? O que é um indigente? Você não tem nada, não é? Nada. A pessoa passou a vida inteira alimentando hábitos materiais. Quando ela chega num plano que não tem matéria, o que é ela? O que é a pessoa? O que é o espírito? Se eu sou o meu corpo e tudo que eu me importa é o meu carro, a minha casa, a minha roupa, quando eu chego num lugar onde não tem carro, não tem casa, não tem roupa, não tem corpo, o que eu sou? Acabou. Eu não sei o que eu sou, o que eu estou fazendo, para onde que eu vou, o que está acontecendo, não sei nada. Indigente espiritual. Um indigente espiritual. Não é porque fez atrocidades, bizarrices, coisas, simplesmente porque alimentou hábitos incorretos. Ele se esqueceu que nós somos espíritos encarnados, que em breve nós vamos encarnar e retornar para nossa casa, que é o plano espiritual. E é muito fácil isso acontecer. Muito fácil mesmo. Então, gente, nesse contexto, voltando à pergunta, a doutrina espírita está fazendo o papel dela de melhorar? Eu acho que eu já comecei fazendo a pergunta errada. Me desculpe. Porque a doutrina espírita não faz nada pela gente. A
doutrina espírita, ela divulga a informação, ela tem alguns espíritos que nos dão alguns exemplos de como a gente deve proceder e deixa a nosso encargo colocar isso em prática. A doutrina espírita não vai fazer nada por nós. Jesus, ele vai nos auxiliar, ele vai nos amparar. Mas se nós não tivermos essa vontade mínima de caminhar em direção à nossa reforma íntima, à nossa mudança moral, isso não vai acontecer, não tem milagre. Às vezes até parece ser duro a forma de falar, mas ela é real. Se você tem uma furadeira, ela está ali, ela sozinha não vai fazer nada, ela é uma ferramenta, tem que ligar ela na tomada. Você tem que fazer o esforço de manipular. A doutrina espírita ela é uma ferramenta que você vai trabalhar e com a sua vontade para poder executar alguma coisa. Então o contexto é perfeito. Aí, exatamente. E aí a gente, querendo deixar de lado esse sofrimento que a gente passa, porque a gente se alimenta muito desses vícios, essas paixões, porque se eu amo meu carro e alguém bate nele, gente, nossa, dói mais do que se bater em mim. Concorda? Se a minha esposa me deixar, eu morro. Vou esperar ela não. Mas por que se a minha esposa me deixar, eu morro? Um exemplo. Egoísmo. Porque eu acho que ela é minha. Ela é um pedaço de mim. Ela não pode, não existe a possibilidade da minha esposa querer me deixar. Isso tudo o quê? Falta de colocar em prática o conhecimento. Infelizmente, gente, ninguém é ninguém. Se ela quiser ir embora hoje, eu vou fazer o quê? Porque nada que não dá, né? Ô Marcelo, eu acho que para você usar essa ferramenta que é o Espiritismo, eu acho que tudo passa pelo autoconhecimento, né? Você tem que conhecer si próprio primeiro para você saber utilizar a ferramenta da maneira certa. E o que a gente vê hoje são as pessoas muito mais preocupadas em tomar conta da vida de outras pessoas do que seguir o caminho dela. Do que realmente se conhecer, porque se você não tiver um amor próprio, conhecer si próprio, você não consegue, por mais que o instrumento seja um facilitador, você não consegue levar adiante. E por que a gente fica cuidando da vida do outro ao invés de cuidar da vida da nossa vida? Primeiro, porque é mais fácil. Segundo, porque ver o defeito do próximo é muito mais fácil do que ver o nosso. Já repararam que a gente não vê os nossos defeitos? Quando com muito custo a gente vê, eles são desse tamanhozinho. Quando o outro tem aquele mesmo defeito, ele parece tão grande. Tem uma amiga minha que é psicóloga. Ela me ensinou o segredo de saber quais são os nossos defeitos. Ela fala assim, que o próximo é um espelho para nós. Se tem alguma coisa no outro que te incomoda muito, a pessoa te irrita, você arrepia todo, você fala, nossa, essa pessoa não dá. Pode procurar que é ali que está o X da questão. O que nos irrita muito no outro é justamente aquele defeito que está em nós e nós não queremos enxergar. Isso é um dos segredos, me ensinaram isso. Eu realmente percebi que faz muito sentido. Com a minha mãe, que minha sobrinha brigou comigo no telefone, que minha sobrinha brava, foi com um negócio assim. Você é brava, feito no Só que a gente tem que ter uma ciência muito grande para falar isso com outra pessoa, porque normalmente ela fica brava com a gente. E nós também, né? Quando alguém fala a verdade muito dura com a gente, de forma muito direta, a gente tende a não aceitar. Então tem que ter uma ciência muito grande para a gente tentar demonstrar isso para a pessoa, sem a gente atingir muito a suscetibilidade dessa pessoa, porque senão vira briga, vira troca de acusações. Então muito cuidado com isso. Então, quando a gente alimenta esses hábitos e vem para a casa espírita, na verdade, o que a gente está querendo? Se a gente está aqui, tem algum motivo, não tem? A gente já percebeu que tem alguma coisinha que tem que ser melhorada. Aí que entra outra questão. A gente já chega aqui com um certo conceito que a gente tem uma certa dificuldade de deixar de lado. É o conceito da religiosidade. Para mim, ser religioso é vir para a casa espírita, deixar de fazer um monte de coisas ruins e fazer um monte de coisas boas e ir para o céu. Alguém se identifica com esse conceito? Será que é isso mesmo? A gente volta naquele conceito de
afinidade. Imagine que você veio para cá, que eu abandonei todos os meus hábitos negativos, com algum esforço, comecei a participar da campanha do quilo aqui na CB. Então estou me achando um santinho já, né? Isso me deixa apto a me melhorar espiritualmente? Isso por si só? Claro que não. Sinto muito, mas também não. A questão da afinidade com o que eu estou fazendo. Imagina que a gente consiga agora ser levado. Eu gostaria de colher os mesmos frutos que Bezerra de Menezes colheu pelos atos, pelas ações que ele plantou aqui na Terra. Eu acho que a maioria de nós gostaria. Imagina que a gente agora fosse levado lá para o plano espiritual onde Bezerra de Menezes está, e a gente descobrisse que tudo que ele faz por exemplo, estou só dando um exemplo, não faço a menor ideia do que ele faz, não. Eu sei que ele ajuda muita gente, mas não sei como. Então vamos supor que eu consiga ser levado até onde ele está e descubro que tudo que ele faz é orar, orar, orar e praticar caridade para as pessoas encarnadas. Mais nada. 24 horas por dia, que o espírito no patamar que ele está não dorme também não. Então fica 24 horas fazendo isso. Só um exemplo. Eu vou me sentir confortável lá? Eu vou falar, nossa, aqui é meu lugar, estou tranquilo. Como, gente? Se eu estou aqui alimentando a minha vontade de comer, de beber, a minha ociosidade, a minha preguiça, a minha má vontade, como que eu quero chegar numa esfera espiritual dessa, me sentir em casa, me sentir bem? Isso não vai acontecer. E é mais ou menos isso que a gente quer. A gente espera que esse milagre aconteça. A gente espera que a gente seja elevado espiritualmente sem fazer a nossa parte, o nosso esforço. Então, gente, a mensagem que ficou para mim desse estudo, resumindo, foi mais ou menos essa. A gente é capaz, sim, de nos movimentarmos na direção daquilo que a gente quer, que a gente sabe que vai nos melhorar. Mas no fundo é isso que a gente quer? Ou a gente só quer livrar daquela dor momentânea que a gente está sentindo para depois voltar a fazer aquilo que a gente fazia anteriormente? Porque, na minha opinião, tem só 2 mil anos, pelo menos, que a gente está fazendo isso. Eu acredito que todos nós sabemos o caminho que devemos seguir, mas que falta exatamente a vontade de fazer. Resumindo, a gente quer servir a Deus e a Mamon, né? É igual o pessoal que, busca a cirurgia plástica para ficar bonita do dia para a noite, porque ir para a academia, fazer alimentação saudável, andar os 7 quilômetros é difícil, né? Ninguém quer chegar no verão bonitona, ou saradão, fazendo tudo bonitinho lá nos 12 meses, né? Quer fazer de um dia para o outro. Aí 1, 2 anos depois tem que fazer cirurgia depois, de novo. Porque então tem 2 mil anos, que o pessoal está se esperando um passo mais. E não vai acontecer. Na verdade, o que a gente quer é servir a Deus e a Mamon. A gente quer continuar comendo e emagrecer. A gente quer continuar dormindo e aprender a falar uma nova língua. A gente quer continuar fazendo nada e melhorar a nossa condição espiritual, melhorar o nosso entendimento, melhorar a nossa paciência. Mas eu acho que está ajudando muito como é que isso. Eu peguei uma noite aí, que eu saí fora do sistema, e de repente estava fazendo a cozinha, e daí veio na minha cabeça. Você não pode fazer isso agora, antigamente, ainda agora. Você é espírita, você sabe que isso está errado, por que você está fazendo isso, né? Eu não acho que adianta a gente vir aqui, eu acho que é essencial a gente vir aqui. É essencial. Eu estou recebendo avisos em todos os lugares, né? Eu acho que a gente fica mais guardado, sim. Mas tem uma gravante Sem aqui. sombra de dúvida. Mas o que você fez nesse momento? Você colocou em prática aquilo que você sabia. Eu passei mal até Isso lá, aqui não é mas legal, eu posso fazer melhor que isso. Eu vou seguir por outro caminho. é uma questão de dar mais, tchau. Né? Quer dizer, você está recebendo aviso fora também. Você está conectado aqui, né? Você não pode fazer mais isso. O que você está fazendo aí? Mas bem claro uma voz. Você é espírita agora, Silvia, isso Não te cabe mais, né? Não tem cabimento, né? Bom, você deu ouvido a essa voz, entendeu? Então, alguma coisa já mudou. Mas tem uma Eu ia tendo uma recaída, a minha mãe teve um sonho até, para mim não ir de novo naquele local. Né? A minha mãe da noite,
até acordou no meio da noite e rezou. Ela sonhou que alguma coisa horrível aconteceu comigo em tal lugar. E aconteceu uma coisa comum comigo. E eu tinha passado mal nesse lugar. Entendi. Bom, para terminar, fácil, a gente acha que não é, e a espiritualidade acha que é. Que falta só a gente direcionar nossa vontade, o nosso esforço no local correto. Então, basta que a gente faça isso para que as coisas comecem a tomar um outro rumo na nossa vida. A gente não deve esquecer nunca que a reforma íntima não é a mudança de hábitos materiais. É a mudança de hábitos, de sentimentos, de pensamentos, de situações internas. Eu posso ficar aqui a vida inteira estudando a doutrina espírita, falando da doutrina espírita, sem ter modificado nada do que realmente interessa, que é o meu espírito, o meu eu, que a partir daí que as mudanças vão acontecer de verdade. A partir do momento que eu mudar o meu interior, o reflexo disso vai ser a mudança aqui fora, e não o contrário. Eu posso sim mudar alguns hábitos aqui fora, até que eu consiga melhorar por dentro, mas é por dentro que a gente tem que fazer essa mudança. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E será que a gente está sozinho nessa caminhada? Pergunta 910 do Livro dos Espíritos. Pode o homem achar nos Espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons Espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, gente, sozinho nós não estamos. Sempre que nós pedimos a Deus o auxílio para que a gente tome a decisão correta na nossa vida, para que a gente saiba qual é o rumo que a gente deve dar na nossa vida, essa resposta vem. Só que ela vem como? A maioria de nós, exceto alguns médicos que têm capacidade de ver, de ouvir espíritos, se comunicam o tempo todo com a espiritualidade, através do pensamento. O nosso pensamento se confunde com o pensamento do espírito, que muitas vezes nos dá diversas sugestões. E por que é assim? Por que o espírito não faz? Por que o mentor está aqui do lado, Marcelo, ó, faz isso aí não está legal. Porque se ele fizesse isso, no final das contas, eu teria feito tudo que ele mandou. Eu não teria aprendido a exercer o meu livre-arbítrio, não teria aprendido a tomar decisões, não teria aprendido a arcar com as consequências das minhas decisões. Então, sempre que nós pedirmos a Deus o auxílio para que nós possamos receber as intuições, para seguir um caminho melhor, para tomar melhores resoluções, melhores atitudes, esse auxílio vai vir. Só que, se eu não estiver em condições de receber, como é que esse conselho vai chegar até mim? É o famoso orai e vigiai. Se eu não estiver em condições equilibradas de perceber com que tipo de espírito que eu estou falando, quer dizer, que eu estou trocando meus pensamentos, como que eu vou saber qual decisão tomar? Porque dos mesmos jeitos que os bons espíritos eles comunicam com nós, através do pensamento, os maus também. Então cabe a gente manter o equilíbrio, tentar manter a sintonia, para que a gente possa colher da melhor forma possível esses conselhos que a gente recebe o tempo todo, através dos pensamentos. Bom, gente, acho que eu já falei demais, obrigado pela paciência, que a gente possa fazer desse ano um ano melhor, não porque o milagre vai acontecer, mas porque a gente vai se esforçar um pouquinho mais do que nos últimos 2000 anos, para a gente ser um pouquinho mais feliz nessa encarnação e nas próximas. Obrigado a todos e boa noite.